Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda 2017. E vamos falar também sobre o risco de proliferação de escorpião devido à elevação da temperatura. A Receita Federal já está recebendo a declaração do Imposto 2017 no base de 2016. E todos os anos os contribuintes sempre têm alguma dúvida na hora de preencher a declaração. Por isso eu converso agora com o contador Alex Leite, que traz algumas dicas de como fazer a declaração do seu imposto. Alex, daqui a pouco a gente, do jeito que vai evoluindo, a gente só reafirma o que a Receita Federal vai colocar lá, dado o avanço, né, do download. Miguel, na verdade, hoje em dia, se o contribuinte ele já tiver uma assinatura eletrônica, um certificado digital, ele já consegue fazer isso. Na hora que ele baixa o programa da Receita Federal para declarar o imposto de renda, se ele abaixar e já colocar como observação o item de certificado digital, ele já busca toda a base de dados referente ao CPF dele, ele só vai validar aquelas informações. Quem não possui o certificado digital, aí sim, ainda tem a base de informação, de preencher todas as informações. Muita coisa já está nas bases de dados da Receita Federal. A gente tem que lembrar disso. Né? Vamos esclarecer, então, essa certificação. Aliás, essa certificação digital já rendeu, inclusive, um assassinato aqui em Maceió. O cidadão estava... Ele chefiava uma unidade de certificação, o outro por ciúme, porque ele não vendia mais, terminou matando um outro, enfim, isso foi terrível. O que é certificação digital? O que seria a certificação digital? A certificação digital, na verdade, é um cartão magnético que a gente tem vinculado ao nosso CPF. Então, um contador, uma pessoa física em si, empresários, a maioria hoje das empresas possuem um certificado digital até para poder declarar todas as suas informações. E o que seria isso? É vincular tudo que tem um CNPJ, um CPF, aquele certificado digital, ele já busca os dados para você, para qualquer tipo de declaração. Então, aquela certificação já tem o seu nome, endereço, CPF, PIS, tem todos os seus dados bancários, tem tudo. Então, a partir do momento que você utiliza e dá a opção do certificado digital, ele já busca todas essas informações e preenche para você. Então, você só vai verificar se todas aquelas informações são fidedignas. Então, você vai só realmente certificá-las. Ok. E você falou que é pessoa física, né? Isso. Pessoa jurídica e física. Vamos desmembrá-los. Certo. Tanto serve para um quanto para o outro? A certificação digital, sim, serve para os dois âmbitos. Hoje em dia, a maioria das pessoas que possuem é pessoas jurídicas, as empresas. Não é comum a pessoa física ter. Hoje em dia, os contadores, advogados, eles possuem certificado digital. Até porque, hoje em dia, as informações geradas por um contador, geradas até pela OAB, se faz necessário possuir o certificado digital vinculado ao seu CPF. Então, isso facilita muito. Então, todos os dados que a gente faz para as empresas, vinculado ao nosso CPF, está dentro do certificado digital. Então, isso facilita muito para a gente. E cria uma grande responsabilidade também, né? Cria. Então, a gente tem a responsabilidade de todas aquelas informações realmente serem fidedignas. A gente não errar. Porque um erro, se você constata, você ainda pode retificá-lo antes que seja analisado pelas bases de dados da Receita. E também, se tiver qualquer inconsistência, você pode fazer uma retificadora. Sim, né? pode ser feito. Agora, você não pode errar, assim, depois que passar no Tribunal de Contas, que for analisado numa esfera jurídica... de um crime. Não, isso foi um engano. Não, um engano, tudo bem, você vai retificar, mas você vai ficar enquadrado aqui na legislação. Né? Exatamente. Hoje em dia, antigamente, a Receita Federal ela trabalhava com uma defasagem muito grande. Então, ela tinha uma defasagem há mais ou menos de 5 anos de análise. Então, em 2017, você estava recebendo algo referente a 2012. Alguma inconsistência. Mas com a tecnologia, isso foi evoluindo. E com a certificação digital, ainda melhorou ainda mais. Então, o que acontece? Ano passado mesmo, eu já recebi alguns clientes dizendo, olha, deu algum problema na minha declaração. Eu digo, foi informado tudo que você me deu. Aí, o que a gente foi constatar? Ele me deu uma informação, a esposa deu outra informação e
a junção das duas informações divergiram. E não adianta querer burlar, né? Porque a Receita Federal, você falou agora que ele estava atrasado 5 anos, agora ela está adiantada praticamente 1 ano. Isso, exatamente. Ela então, sabe exatamente, se você não mudar o seu padrão de remuneração, né? Ela sabe exatamente o que você tem ou que já recebeu. Isso, Miguel. Até porque se a gente parar hoje e for analisar todas as informações de todos os órgãos pertinentes, seja uma declaradora, uma empresa que nos dá um plano de saúde, os bancos, eles são obrigados a gerar declarações. No final do ano, a primeira coisa que eles fazem é finalizar suas informações e mandar essa informação para a Receita. Então, a Receita, ao receber essas informações, ela já está ciente de qual é o seu CPF, qual foi o valor, ele só quer constatar. Então, se você informa 1 centavo de diferença, e o que é que acontece? Esse centavo de diferença já dá divergência de valores. Tá? Um exemplo básico que aconteceu o ano passado, por exemplo, eu tive clientes que foi gerados informes de rendimentos, a gente informou, declarou. A empresa que gerou essas declarações, esses informes, fez correções, reenviou para a Receita Federal essas correções e não passou para os funcionários. Então, o que aconteceu com a análise? Foi declarada uma informação aonde ele já tinha outra. Então, o contribuinte informou a menor aonde deveria ser a maior. E como ele não soube dessa informação, ele não pôde fazer a retificação. Mas como o contribuinte, se ele tivesse recebido a maior, não importa que a empresa deixou, porque quem seria cobrado seria a empresa e não ele. Mas, na verdade, independente se o contribuinte ou a empresa informa a maior ou a menor, a junção das duas informações tem que ser corretas. Então, o que é que acontece? Você declarando a maior ou a menor, a retificação tem que ser feita. Por quê? Porque quando você faz a declaração e você declarou a menor, por exemplo, e teve restituição de imposto de renda, se você tivesse informado a mais a Receita, a sua restituição poderia ser menor ou você poderia pagar imposto. Então, também existe essa questão toda de análise. Então, como pode acontecer o inverso? Eu declarei a maior, paguei imposto e, na verdade, eu tinha que declarar menos e ter restituição. Mas esse cruzamento de dados, Alex, ela é um dado, vamos dizer assim, que é feito sob análise sem as partes saberem. Isso. As partes sabem, eu lhe paguei, você recebeu. Tem um contrato, tem um acordo e tem recibo. Isso mesmo. O outro, se ele não declarar que pagou, não significa dizer que você não tenha que declarar que recebeu. Primeiro, você precisa declarar que recebeu. Sim. Porque a culpa, não diria assim, não é a culpa, né? O prejuízo ou o débito, a cobrança vai para o outro. Isso, né? Até porque cada um tem a sua responsabilidade, na verdade, nessa partícula, né? Que a gente pode dizer em cima dessa responsabilidade dividida do contribuinte e das empresas que geram esses informes de todos aqueles contribuintes. Mas a gente também tem que levar em consideração que a Receita Federal, ela, independente de você ter receita ou não, ou rendimento tributável ou não, existem regras até para você poder fazer declarações. Se, por exemplo, você oferiu lucro numa venda de um bem ou de um direito que você possui naquele ano, você é obrigado a declarar imposto. Venda de carro, por exemplo? Se você oferiu lucro nessa venda de carro, obrigatoriamente deveria declarar. Eu acho que o conceito do lucro, né, é que ele é mutável, né? Eu comprei por 40, vendi por 28 e não tive lucro nenhum. Mas aí, teoricamente. Mas aí a gente tem que ver valor de custo. A Receita Federal avalia muito pelo valor de custo. Mas ele é obrigado, se vender um carro, declarar a venda do carro? Na questão do carro, não, porque ele tem uma desvalorização a partir da saída desse veículo de dentro da concessionária. Um imóvel, por exemplo, uma casa? O imóvel ela tem valorização, diferente de um bem que é um carro. Então, geralmente, quando você compra um imóvel, você compra por um preço de custo, onde da documentação que você tem um valor X. Quando você faz essa venda, você faz a venda pelo valor superior. Então, a diferença entre quanto você comprou para o quanto você ganhou nessa venda
Essa diferença é o lucro existente. Então, Quem nessa diferença você tem que pagar imposto. Alex, quem é que é obrigado a declarar? Pronto. Porque tem aqueles... Todos nós precisamos declarar, mas tem uns que são diferentes. Esses precisam declarar, são obrigados. Quem efetivamente teve um ganho no ano de 2016 acima de R$ 28.123, esses são obrigados a fazer declarações. Todos. Quem teve rendas não tributáveis, porque você pode ter renda tributável e renda não tributável. Essa renda não tributável, se você recebeu algum tipo de rendimentos não tributáveis superior a 40 mil ano, você também é obrigado a declarar o imposto. Se você teve o ganho de capital, como a gente falou na alienação de bens, é obrigado a fazer declaração de imposto. Então, assim, esses níveis de informações, todo o site, toda vez que o site da Receita libera a informe de rendimento para a gente declarar, eles vêm com toda a atualização das regras exigentes. Então, ali ele vem com todas as regras. Então, a gente todo ano tem que se atualizar no que ele está exigindo a mais. Quem é que ele não é obrigado, mas precisa declarar? Exemplo, você não recebeu nenhum tipo de tributação superior, nem teve tributação nenhuma federal. Mas você recebeu um bem que veio de uma família. Algum parente faleceu, você recebeu uma herança. Você precisa fazer a declaração. Então, é obrigado automaticamente, nesse ponto aí, fazer a declaração. Por quê? Porque na hora que faz a partilha dos bens, você já paga alguma tributação sobre essa partilha. Então, você passa a ser obrigado a fazer essa declaração, informar que você teve. Mesmo que esse imóvel não seja regularizado? Aí onde está? Aí já passa para um outro patamar de tributação, porque uma vez que não foi regularizado, quando você vai fazer a partilha de bens, ele tem que ser regularizado. Então, você já vai pagar aí, fora a questão tributária da partilha, você também vai pagar toda a regularização do bem. Alex, a gente está chegando ao final, mas ainda tem tempo para uma pergunta. Vale a pena a pessoa física, o cidadão comum, fazer a certificação para poder declarar imposto de renda ou outras necessidades do dia a dia? Na verdade, hoje em dia ainda não. Uma pessoa física que vai só fazer essa certificação para isso não é viável. É caro? Depende muito da tua certificação, depende muito do prazo que você dá para essa certificação. Ela varia hoje, dependendo do patamar que você se encontra, de informações, vai de 300 a 2.000 reais a certificação. Então, depende muito que tipo de certificação, quantos anos você vai perdurar com essa certificação. O volume de negócio. Exatamente. Exemplo, um contador, ele é sempre necessário, principalmente se você tem um escritório e tem todas as empresas. Vincula todas elas ao teu CPF, então seu certificado vai ser válido nesse ponto. Conversamos com Alex Leite, ele é contador, tiramos dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2017 com base 2016. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E depois do intervalo, vamos saber por que o aumento de temperatura favorece a proliferação de escorpião.